Câmara aprova e Vasco já pode começar a pensar na reforma de São Januário. Eu sou o José Duarte, editor do canal Toque de Craque Oficial. Peço a você que deixe o seu like, curta, compartilha, comenta, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, acompanhe a nossa rede social aqui pela descrição do vídeo. Ajude as vítimas do Rio Grande do Sul através do site e do Pix, que tem também na descrição do vídeo. E nos ajude também a continuar esse trabalho de divulgação esportiva que a gente faz diariamente aqui pelo nosso canal Toque de Craque. A Câmara aprovou ontem, por 45 votos, a construção a reforma do estádio de São Januário do Vasco da Gama. Os vereadores aprovaram em primeira votação, a segunda votação deve ser na próxima terça-feira, mas só precisa de 26 votos, porque aí soma 45 com 26, dá o total que o regimento interno da Câmara exige que precisa para aprovar um projeto. Evidentemente que vai ser aprovado, porque o prefeito Eduardo Paes é vascaíno. A Câmara aprovando, ele vai assinar o projeto e o Vasco começa a construir o seu estádio. O curioso é que o Marcos Braz disse o seguinte: votei a favor porque espero que a mesma coerência seja feita quando na pauta da Câmara sobre o futuro do estádio do Flamengo. A diferença, Marcos Braz, é a seguinte: o Vasco vai construir o estádio dele sozinho. O Vasco vai pagar. E o Flamengo não, o Flamengo está dependendo da prefeitura ceder terreno. O Vasco já tem o seu espaço. Bom, essa aprovação agradou o presidente Pedrinho, porque o estádio de São Januário realmente já estava meio obsoleto. Ele foi construído em 21 de abril de 1927. O público recorde do Vasco de São Januário era 40.209 pessoas na partida Vasco e Arsenal, isso na década de 80. Daí para frente houve uma série de modificações na legislação e tal, e foi caindo. Por exemplo, Maracanã de 100 caiu para 70, Morumbi de 120 caiu para 80 mil pessoas, por questões de segurança. Então a capacidade do Vasco hoje é de 21.880 pessoas. Mas o projeto do Pedrinho na reforma de São Januário, aumentar para 50 mil pessoas. Inclusive vai fechar a ferradura. A capela que existe ali não será retirada. Todo mundo sabe que dentro do estádio de São Januário tem uma capela belíssima. Ela não será, não vai mexer na estrutura da capela, nem nela, até porque é uma coisa sagrada. E esse plano visa a ampliação de São Januário, como eu já disse, para 56 mil torcedores, sendo que, além da capacidade do estádio, a ideia do Pedrinho é fazer daquele espaço tipo uma arena. E ele gostou do projeto, que não é dele, o projeto foi desenvolvido por torcedores do Vasco da Gama. Além disso aí, o Pedrinho quer construir um departamento médico bastante moderno, salas para a comissão técnica, para as comissões todas, vestiários modernos, bares e restaurantes dentro do espaço que comporta o estádio de São Januário. Acho muito interessante porque hoje nós temos Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, Newton Santos, que é o Newton do Botafogo, e só. O Vasco tem São Januário para mandar os jogos. E aí o Vasco não precisa mais ficar atrás da dupla Flamengo e Vasco para alugar o Maracanã. E a ideia do Pedrinho é exatamente essa: mandar todos os jogos do Vasco, seja ele clássico ou não, dentro de São Januário. O que eu acho super correto. Não tem que alugar Maracanã, pagar luz, água, telefone, não sei o que, um monte de coisa que paga para jogar futebol. E construindo o estádio de São Januário,
vai ser mais uma opção para o torcedor carioca, sendo que, evidentemente, que preferência dos torcedores do Vasco. E o Pedrinho também, paralelo a isso, vai agora começar uma campanha para incentivar o aumento do número de sócios torcedores do Clube da Colina, como é conhecido o Vasco da Gama, de grandes tradições, de grandes partidas, de grandes glórias, que foi São Januário, em que deixou de ser a partir do momento em que houve uma série de administrações desastrosas. Vasco da Gama caiu 4 vezes para a segunda divisão do brasileiro, né? Há algum tempo não ganha campeonato carioca, enfim, não tem participado, não tem ganho título de expressão. Então, essa aprovação da Câmara Municipal ontem é muito importante, porque o Pedrinho já hoje de manhã já falou, já deu uma mini entrevista falando sobre o assunto e dizendo que ele quer transformar São Januário na principal praça esportiva da cidade do Rio de Janeiro. E é uma pessoa que entende, porque ele esteve dentro do campo, agora está fora, foi comentarista, inclusive, agora ele é o presidente do Vasco, eleito por maioria absoluta. Ele está, como é que eu diria, rodeado não, mas ele está acompanhado de pessoas de responsabilidade, Felipe, Edmundo, todas são pessoas que têm identidade com o Vasco da Gama, ex-jogadores que deram títulos, que deram glórias, que gostam do Vasco, que vestem. Edmundo deixou de ser comentarista de televisão para se dedicar ao Vasco da Gama, a campanha eleitoral do Pedrinho. O Felipe também deixou todos os seus afazeres que tinha antes para se dedicar ao Vasco, e agora ele foi nomeado diretor técnico do Vasco da Gama e vai se reportar exatamente ao Pedrinho, que é o presidente eleito. Então, vejo com muito bons olhos, e o projeto está sendo chamado de Nosso Vasco, né? O Pedrinho deu o nome, aliás, Nosso São Januário, ou seja, isso quer dizer o quê? São Januário de todos, não é só dele, Pedrinho, não é da diretoria, não é de sócio, São Januário para todos. A ideia do Pedrinho é muito mais ampla do que isso, além de a expansão de arquibancada, de capacidade, de dependências modernas. O Pedrinho tem outras ideias que a gente não pode divulgar ainda porque não está autorizado, mas que, se concretizadas, ele tem 2 anos para fazer isso, que ele foi eleito e tomou posse agora em janeiro passado, vai até 2026, janeiro de 2026, e tem 2 anos, nesses 2 anos, e ele já está trabalhando, ele é trabalhador, ele é sério. O importante é que o Vasco agora pode trabalhar tranquilo, sem interferência de ninguém, sem aquela empresa horrorosa que acabou com o Vasco da Gama, que foi a tal da 777 Partners. Ela acabou com o Vasco, ela contratou uma baciada de jogadores inexperientes que não tem identidade com a camisa do Vasco. Então o Pedrinho agora está livre, com a diretoria dele eleita, para fazer o trabalho que ele sempre desejou fazer no Vasco da Gama. Como jogador, foi um grande jogador, ganhou tudo que disputou. E como presidente, a ideia dele é a mesma. E eu bato palmas para o Pedrinho, que é uma pessoa bastante coerente, bastante séria, bastante honesta. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Paz e bem.